O que é que nós, olhando nesses dias perto do Natal, olhando para a Sagrada Família, caminhando para Belém e em Belém rejeitados, nós recordamos da busca pelo verdadeiro bem. Nós recordamos o evidente de que o bem é rejeitado. A fonte do amor, do bem, dos melhores valores, da melhor organização social é rejeitada. E hoje a sociedade o rejeita. Se nós queremos o verdadeiro bem, nós precisamos acolher esse Senhor Jesus que foi rejeitado lá em Belém. Vamos ver juntos. A paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Mel e nós estamos aqui juntos novamente em busca do verdadeiro bem. Mas hoje, nesse momento tão especial, no final de Advento, depois do quarto domingo já do Advento, nas proximidades do Santo Natal, não há como nós não pararmos um pouco tudo que nós temos feito no Em Busca do Verdadeiro Bem para falarmos do que se refere ao Natal, em busca do verdadeiro bem, o que o Natal diz para nós. Toda a nossa reflexão, ela busca o que o ser humano precisa para ele chegar ao bem, para que a sociedade chegue ao bem, o que é necessário. E nós caminhamos em várias etapas, falamos da necessidade da contemplação do espiritual, da realidade espiritual, de que nós não somos só carne e osso, nós não somos só matéria, e que a partir da percepção de que há mais, nós temos que dar valor a isso, que é do espiritual que vem os valores, que vem a moral que vai sustentar a ordem jurídica de cada estado. Então, é o espiritual que deu a lei na história da salvação. Moisés, é Deus que dá a lei a Moisés. É Deus que dá a lei aos judeus e os mandamentos que os cristãos também seguem, né? Que o Senhor Jesus veio reformar, mas ao mesmo tempo reforçar. E esse tempo do Natal é um tempo muito especial da história da salvação, da caminhada de Deus com a humanidade. A história da salvação nada mais é do que uma sucessão de tentativas de Deus, de iniciativas de Deus, de demonstrar o seu amor à humanidade e de buscar da humanidade a reciprocidade para o bem da própria humanidade. Deus é o que mais quer o verdadeiro bem do ser humano. Ele nos chama a esse bem, ele nos dá esse bem. Nós temos que ter a docilidade de o seguir. A história da salvação é toda isso, né? Toda essa sucessão de eventos de Deus nos chamando para o verdadeiro bem. É assim desde os patriarcas, né? Eleger um povo com Abraão e tal, a lei de Moisés, né? Deus dá a sua lei, os seus mandamentos, todos chamados os profetas, os reis, enfim. Na plenitude dos tempos, ele mesmo se encarna, ele mesmo assume uma carne humana, semelhante a nossa em tudo, à exceção do pecado, nos querendo levar sempre para o verdadeiro bem. E o ser humano sempre rejeita, sempre não quer, não adere integralmente, não está disposto a fazer a opção por Deus. A opção por Deus, ela implica não optar por outras coisas que não são de Deus, por não optar ao contrário de Deus. Né? Desde Adão e Eva caíram na tentação da serpente, optaram por aquilo que Deus tinha dito que era proibido, e assim durante toda a história da salvação. E neste tempo do Advento, nesse tempo do Natal, nós recordamos, o arcanjo Gabriel vai, faz a promessa a Nossa Senhora, ela aceita ser mãe do Senhor, e ela com São José fazem a visita a Santa Isabel, e depois vão para Belém, essa trajetória para Belém, e essa trajetória de rejeição. O imperador havia determinado o recenseamento do Império Romano, e eles teriam que ir a Belém porque a casa deles eles eram da casa de Davi, eles eram da tribo de Davi, e suas origens estavam em Belém, tinham que ir a Belém. De outro lado, havia uma profecia de que Belém de Judá não seria jamais uma pequena cidade meramente, porque ali nasceria o Senhor. Não vai se cumprir essa promessa. E eles vão. Mas mais uma história de rejeição da humanidade. Se era da família, da casa de José e de Maria, esperavam talvez ter parentes que os pudessem acolher lá, mas não há. Poderiam tentar buscar uma estalagem em algum lugar,
mas todas estão ocupadas. E não há lugar para José, Maria e o menino Jesus no ventre de Nossa Senhora. Esse fato real, simbolicamente, é a história da humanidade. O homem não quer dar lugar a Deus na sua vida, não quer dar lugar a Deus na sociedade. E isso é que traz os males na sociedade, isso é que nos afasta do verdadeiro bem. Toda essa vivência do Advento e do Natal é mais um grito, é mais um alerta de Deus de que nós precisamos dele, nós precisamos, para alcançar o verdadeiro bem, nós temos que acolhê-lo. Bom, e Jesus nasceu na Gruta de Belém, Jesus nasceu ali rejeitado, mas continuou amando e ficaram um tempo ali, depois tiveram que fugir novamente. Mais uma rejeição. Herodes manda, imaginando que Jesus pudesse querer ser um rei que fosse usurpar o seu reinado, do próprio Herodes, da sua dinastia, manda matar todas as crianças judias pequenas. E São José e Nossa Senhora, para evitar isso, são avisados em sonho, fogem para o Egito, então tem que ir para uma terra estrangeira, numa língua estrangeira, sem nenhum apoio, sem nenhum amparo. Herodes aí, esse fato real, também é figura de toda a humanidade rejeitando Jesus. Rejeitando que Jesus venha a ser o rei das nossas vidas, o rei da nossa sociedade, querendo nós nos colocarmos acima, querendo nós que sejam as nossas regras, que sejam o nosso reinado. E, de fato, se Jesus vem ser rei, nós temos que deixar o nosso reinado. Não podemos ser nós os reis. Claro, isso aqui não é só politicamente, mas é ontologicamente. Eu decido que o Senhor Jesus, pessoalmente, ele vai tomar as principais decisões por mim, ele vai escolher o bem, eu vou seguir o bem e o mal que ele decidir. Eu vou obedecer a ele. Claro, vou vivendo na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nas minhas relações, mas colocando ele acima. Então, neste nosso tempo também, é um tempo em que o cristianismo é muito rejeitado. Vejam, as sociedades, tradicionalmente, os seus valores, e a partir dos seus valores a sua legislação, a sua ordem jurídica, a sua organização social, sempre derivaram da sua religião. A sua religião no sentido de que a concepção que aquela sociedade tinha de como tudo aconteceu, de como se chegou até ali, de como ela existe. A sua cosmovisão. Assim também era com o judaísmo e assim também é com o cristianismo. E nós vivemos num tempo em que se imagina que se possa ter uma sociedade, aspas, laica, secular, sem pagar o tributo ao cristianismo por tudo que o cristianismo nos deu. Nós vivemos num tempo em que sequer o grau de civilidade que o cristianismo deu, a dignidade do ser humano. O cristianismo, Jesus veio, Jesus deu a salvação para todos nós, nos deu a possibilidade do céu, nos ensinou muito, mas mais do que isso, ele nos deu as balizas para tudo que há de bom na civilização ocidental. Os valores, o valor da vida humana. Se nós dividirmos a humanidade, o globo terrestre, por grupos humanos a partir de religiões, nós vamos ver que nenhuma outra valoriza tanto o ser humano, a vida humana, quanto aqueles que têm a herança judaico-cristã. E isso não é por acaso. É porque na herança judaico-cristã se vê o homem como imagem e semelhança de Deus, como Deus, o que existe de mais importante, o ser humano tem uma dignidade semelhante. E sempre que a humanidade se desviou disso, a humanidade desvalorizou o ser humano. E a desimportância dos bebês nos ventres maternos, a eugenia, a desvalorização dos idosos, dos frágeis, daqueles que não podem mais contribuir, daqueles que não podem mais, aspas, ser úteis materialmente à sociedade. Isso são todas coisas não cristãs em que o cristianismo sempre combate em todos os lugares que tem oportunidade de combater. A rejeição do cristianismo é um mal terrível que traz grandes males à sociedade. Que nesse Natal nós abandonemos a rejeição de Jesus, do menino Jesus, da família de Nazaré, acolhemos eles no nosso coração, na nossa sociedade, em todo o nosso ser e em toda a nossa comunidade, da nossa vizinhança, no nosso país. E que assim nós possamos alcançar
o verdadeiro bem. Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal, acompanhe as nossas séries e fique conosco. Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal.